À segunda-feira, como é habitual, temos consultório fiscal com Marta Gaudêncio, advogada, e hoje vamos falar, entre outras coisas, de IRS e sobre as taxas a aplicar já este mês de janeiro. Bom dia, Marta, e obrigada pela sua presença. E esta é a pergunta que toda a gente faz: como é que vai ser a aplicação do pagamento por duodécimos este mês, nomeadamente no privado e também no que toca às empresas, porque a função pública já sabe como vai ser. Sabe mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Sabe facto, mais que o privado. Sabe mais do que o privado, exatamente. De facto, é uma pergunta que tem estado a ser feita a toda a hora e temos recebido muitas vezes lá no escritório essa questão, porque se colocam aqui várias dúvidas. Primeira questão: nós sabemos que este ano, ou enquanto durar o programa de ajustamento, os funcionários públicos e os pensionistas não vão receber o equivalente ao subsídio de férias, ou vão receber só uma parte, portanto, depende depois do vencimento de cada um, e o pagamento do subsídio de Natal será feito em duodécimos. Isto vinha previsto no orçamento e, entretanto, a semana passada já foi publicado o diploma que diz que, de facto, será pago em duodécimos o subsídio de Natal a estas pessoas, portanto, do setor público, depois de deduzida a sobretaxa. Aqui nós já sabemos como é que vai funcionar. Sabemos que todos os meses será pago aquele valor correspondente ao subsídio de Natal, mas será deduzida a sobretaxa e pronto, e incidirão as taxas de retenção na fonte normais. No caso do privado, ninguém sabe ainda porque não se conhecem as tabelas de retenção na fonte, ou seja, mesmo que os trabalhadores queiram optar por receber o subsídio em duodécimos ou não, mesmo que já tenham tomado essa decisão, não sabem como é que vai ser a tabela de retenções na fonte. Não sabem e, aliás, por isso é que a questão se divide em duas. É que as taxas de retenção na fonte não são conhecidas nem para o setor público, porque as taxas de retenção na fonte normalmente são publicadas em fevereiro. Isto pode parecer um bocadinho estranho, porque o orçamento entra em vigor em janeiro e, portanto, todas as normas deviam entrar em vigor logo em janeiro. Mas as taxas de retenção na fonte, regra geral, só são publicadas em fevereiro. O Governo devia ter previsto essa situação? Devia, porque há esta implicação da sobretaxa e dos pagamentos em duodécimos. Mas, de facto, o que aconteceu o ano passado foi que só para aí, no dia 18 de fevereiro, ou 12, ou o que é que foi, é que foram publicadas as tabelas. Portanto, mesmo no setor privado, também ainda não se sabe ao certo. Mas a questão dos duodécimos para o setor, no público, no setor privado, é que o orçamento só diz que se vai tentar que sejam pagos também em duodécimos 1 ou 2 subsídios. Eu julgo que a medida já foi aprovada em Conselho de Ministros da semana passada, pelo menos foi aquilo que li. Não li o diploma, mas foi aquilo que li no jornal. Mas enquanto não for promulgada e publicada, também não produz efeitos. Portanto, nós não sabemos se, de facto, os trabalhadores por conta de outrem, os do setor privado, vão poder optar, se vão poder optar em relação a 1 ou a 2 dos subsídios. Neste momento não se sabe nada e também não sabemos qual é a taxa de retenção na fonte aplicável. Então, nesse caso, como é que ficam as contas dos ordenados deste mês de janeiro? Este mês de janeiro não vai ser exemplificativo. Portanto, as pessoas que pensavam que em janeiro já iam ter uma ideia de como é que ia ser o resto do ano, de facto não vão, porque a taxa de retenção na fonte que se vai aplicar é a taxa do ano passado. Porque enquanto não houver outras, aplicam-se as do ano passado. Mas os trabalhadores já vão sentir o efeito da sobretaxa de 3,5% Exatamente. No final a sobretaxa, porque vem prevista no orçamento e já vem previsto o modo de cobrança, também já vai ser aplicada este mês. O que não vai ser aplicado ainda são as novas taxas de retenção na fonte, que muito provavelmente vão aumentar o nível de IRS. E nesse caso, quando chegarmos ao final de fevereiro, vão ser aplicadas as taxas com retroativos? Aí é pouco provável que elas sejam aplicadas com retroativos, depende do que disser o diploma. O diploma pode dizer que se faz o desconto da retenção na fonte também relativamente ao mês de janeiro, ou então dizer que só se aplica para a frente. Não sei, eu até acho que é pouco provável que venha fazer a aplicação a janeiro, porque aí o corte no salário era maior ainda. Portanto, se nessa altura já estiver em vigor o pagamento por duodécimos e depois a sobretaxa também sobre o valor pago em duodécimos e a sobretaxa sobre o rendimento e ainda 2 vezes, ou a diferença das retenções na fonte, se calhar aí vai-se sentir uma diferença muito grande e lá está, também não é exemplificativo.
mas vai depender muito daquilo que o diploma disser. Eu acho que faria mais sentido aplicar só para a frente. Olhando agora para a situação das empresas, têm as contas todas baralhadas neste momento. Tem as contas todas baralhadas e depois não é só isso, é porque houve uma série de alterações legislativas, houve uma série de alterações também ao nível das declarações que as empresas têm de entregar à administração tributária, mesmo ao nível dos salários, do processamento de salários. E, portanto, as empresas não sabem muito bem o que é que hão de fazer. Elas perguntam diariamente se já estão em vigor as novas taxas, quando é que vão estar em vigor, como é que vão processar os salários, se aqueles formulários já estão em vigor ou não estão e, em regra, os formulários entraram todos em vigor logo no dia 1 de janeiro. Quer responder a essas perguntas todas que as empresas lhe têm feito chegar? Sim, e é o que temos respondido. Portanto, os formulários que têm de ser entregues normalmente já são aplicáveis a partir de 1 de janeiro. Portanto, independentemente dos descontos que vão ser feitos, são aqueles formulários a utilizar. Relativamente ao pagamento dos salários e ao processamento dos salários, vão ter de contar com as taxas de retenção na fonte que eram aplicáveis o ano passado, portanto, não vai haver alterações, adicionar o valor da sobretaxa ao rendimento que é sujeito à sobretaxa e, por enquanto, no setor privado, não fazem pagamento nenhum em duodécimos. A partir de fevereiro, quando provavelmente a medida já tiver sido publicada, depois temos de ver em que termos é que ela vai ser publicada e aplicada. Depois, nessa altura, já poderemos responder com mais certeza. Há pouco falava sobre a questão dos duodécimos, que podia implicar uma alteração no escalão do IRS, mas essa situação já não tinha sido acautelada. Não, o que pode implicar é a final. Agora, normalmente, os subsídios de Natal e de férias têm uma taxa de retenção na fonte à parte, portanto, não vão implicar um aumento. O que aumenta é que a sobretaxa também incide sobre estes duodécimos. Portanto, se a pessoa recebe o subsídio de Natal por inteiro ou em duodécimos, de qualquer das formas está sujeita à sobretaxa. Portanto, mesmo que receba o duodécimo de cada mês, esse duodécimo vai ser sujeito não só à retenção na fonte normal, mas também à sobretaxa. Vamos olhar ainda para o IRS, mas em relação ao regime de residentes não habituais e também a autorização de residência para atividades de investimento. Aqui tivemos uma alteração que é do ano passado e que depois houve mais umas alterações ao nível do IRS. O que é que se previu? Previu-se um regime de autorização de residência para cidadãos de países terceiros, autorização para a realização de atividades de investimento. Portanto, um cidadão da União Europeia pode circular livremente pelos países da União Europeia e trabalhar, constituir uma empresa, o que pretender. Para as pessoas que são originárias de países terceiros, portanto, de fora da comunidade, isto não é possível. Agora, o que é que se criou? Criou-se um processo de autorização de residência para estas pessoas que, se fizerem um determinado tipo de investimento, um investimento de valor superior a 1 milhão de euros, por exemplo, que pode ser a nível pessoal ou através de uma sociedade, ou se criarem mais do que 30 postos de trabalho e todas as pessoas estiverem inscritas na Segurança Social, ou ainda se adquirirem um imóvel de valor superior a 500 mil euros, podem ter facilitado a autorização de residência e o facto de terem cá uma casa a 31 de dezembro em condições que a permita habitar e dependendo do tempo que eles passarem cá, pode permitir que, além de terem autorização de residência, passem a ser tributados cá. Ou melhor, passem a ser residentes fiscais em Portugal, mas residentes fiscais não habituais, porque de facto não estarão cá o tempo todo. O que é que isto implica? Que vantagens é que isto tem? É que, ao nível do IRS, há uma tributação prevista para uma série de atividades que é de apenas 20%, quando a tributação de não residentes, se for feita nos termos normais, é bastante superior. E prevê-se ainda que, quando eles sejam tributados nos países de origem, não sejam tributados em Portugal pelos mesmos rendimentos. Portanto, faz-se funcionar a Convenção de Dupla Tributação, mas com o método da isenção. O que é que se pretende aqui? Pretende, obviamente, atrair investimento, mas foi um assunto muito falado no final do ano passado, atrair reformados de países terceiros que comprem cá uma casa, passem a viver cá e, por exemplo, recebem as pensões nos países de origem. Em condições normais, se eles passassem a ser residentes cá e, dependendo da Convenção para evitar a dupla tributação, podiam ser tributados nos dois países. Assim não, assim são tributados lá, mas não serão tributados aqui. E pronto, e estão cá e, de qualquer maneira, haverá sempre algum benefício para o Estado português em ter cá, porque, estando cá,
têm despesas, no fundo vão pagar impostos, não pagam os impostos sobre o rendimento, mas farão mexer a economia e pagarão outros impostos sobre os consumos que fazem e outras atividades que tenham. Portanto, é também um regime a ter em conta para, enfim, para pessoas que possam vir cá fazer investimentos. Finalmente olhamos para o IVA, para a emissão de faturas simplificadas e também para a utilização de software certificado. Aqui também há uma grande confusão, porque enfim, houve uma série de medidas publicadas assim de seguida. Há uma terceira medida que é a dos documentos de transporte e essa foi adiada à entrada em vigor para maio, portanto aqui ainda as pessoas estão mais ou menos tranquilas. Agora, continua a haver uma grande confusão em relação a esta questão das faturas. Portanto, o que é que nós temos de reter? Nós, as empresas e os sujeitos passivos de IVA que sejam pessoas singulares. É preciso emitir uma fatura por cada transmissão de bens ou prestação de serviços, mas há determinadas empresas que ainda podem emitir faturas simplificadas. Ou seja, se eu for um retalhista ou se houver uma venda ambulante feita a um particular que não seja sujeito passivo de IVA e o valor da venda não for superior a 1.000 euros, não é necessário emitir uma fatura. Posso emitir uma fatura simplificada. Portanto, quando qualquer um de nós vai a um supermercado e vai como consumidor final, não é obrigatório que lhe seja emitida uma fatura. Só se pedir. Aí sim. Portanto, neste caso, podem ser emitidas faturas simplificadas. E depois, para as prestações de serviços e transmissões de bens de valor inferior a 100 euros, também podem ser emitidas faturas simplificadas. Portanto, não é preciso emitir uma fatura nos termos gerais e naqueles termos mais exigentes para todas as operações. Há operações de valor mais baixo em que não faz sentido, de facto, que seja emitida uma fatura, a menos que tal seja solicitado. Portanto, faturas simplificadas continuam a existir. Depois, relativamente à questão exatamente, do software de certificação, a maioria das empresas hoje em dia já terá de ter, mas algumas empresas mais pequenas não vão ter. Porquê? Porque há requisitos ainda que permitem excluir do âmbito de aplicação. Que requisitos é que são estes? Uma empresa que tenha um software de faturação produzido internamente, portanto, dentro da própria empresa ou por uma empresa do grupo, e se tiver os direitos de autor daquele software, não precisa de ter o software certificado. Porque, obviamente, se alguém precisar de inspecionar, estão lá as pessoas que conhecem a fonte, conhecem o código, verificam como é que funciona. E depois, as empresas que tenham um volume de negócios do ano anterior inferior a 100.000 euros, também não precisam ter software certificado. Se tiverem emitido no ano anterior menos do que 1.000 faturas, também não precisam ter o software certificado. E depois, as empresas em que seja habitual a entrega de talões de venda ou bilhetes de ingresso, por exemplo, a quem adquire o serviço. Por exemplo, os parques de estacionamento, e esta foi uma questão que nos foi colocada várias vezes. Se uma empresa fizer a gestão de parques de estacionamento, não precisa de ter um software certificado, tem aquele software normal que utilizava. Porquê? Porque o que é entregue ao cliente é aquele talão que sai da máquina e isto é usual nesta área. Portanto, basta que respeite, que cumpra um destes critérios para não precisar ter software certificado. Claro que isto abrange muito poucas empresas, ou não abrangerá a maioria, mas para estas não é necessário ainda ter o custo de adquirir um software desses. Obrigada, Marta Gaudêncio, pelos seus esclarecimentos e até para a semana.